Depois da derrota diante do Palmeiras na estreia do Brasileiro, o foco agora é o Bavi de domingo. Os titulares se reapresentam hoje à tarde no CT Manuel Pontes Tanajura e o Vitória vai começar a desenhar a equipe e ainda terá 5 treinamentos visando esta partida. Vitória que pode ter no mínimo 2 desfalques. O volante Dudu, ele que passou por um exame de imagem no dia de ontem, sofreu uma lesão no ligamento do joelho, porém, sem necessidade de cirurgia, vai desfalcar o Vitória de 3 a 4 semanas. Vitória aguarda também um parecer do departamento médico em relação ao lateral Patrick Calmon, jogador que ficou de fora com um desconforto muscular, mas vem evoluindo muito bem. Com o fechamento da janela de transferência chegando aí ao fim, no final desta semana, Vitória está correndo contra o tempo para anunciar mais 3 ou 4 jogadores. Depois de tentar o lateral direito Rainer, que permaneceu na equipe do Santos, e o atacante Keno, que vai permanecer no Fluminense, o Vitória está finalizando a contratação do lateral William Lepo, jogador de 27 anos que está jogando no Novo Horizontino. Sobre o atacante David, o Vitória fez uma proposta de compra de 8 milhões de reais e estuda a possibilidade de pagar a taxa de vitrine ao Vasco para poder liberar o jogador. Tivemos ontem a reapresentação para os jogadores reservas e os jogadores que não foram relacionados para o jogo diante do Palmeiras. A boa notícia de ontem foi o Patrick Calmon, jogador que ficou de fora com desconforto muscular, apareceu ontem, deu voltas ao redor do gramado e fez também um trabalho na academia. Vem evoluindo muito bem, me arrisco até a dizer que não será problema para o clássico do domingo, já que o foco total agora é o Bahia, no domingo, 16 horas, no estádio Manuel Barradas. Já hoje acontece já aquela reapresentação para os atletas titulares, os que participaram mais de 45 minutos no jogo diante do Palmeiras, estarão trabalhando hoje lá no Barradão, provavelmente com um trabalho inicial de recuperação muscular, famoso regenerativo, e aí o treinador Léo Condé já vai começar a desenhar, a pensar na equipe que pega a equipe do Bahia no próximo domingo. Então ele terá, além do treino de hoje, mais 4 dias para melhor montar o Vitória que vai a campo aí nesta próxima partida. Vitória que pode ter 2 desfalques. Um já é certo, Dudu. Ele que passou por um exame de imagem ontem, foi substituído no jogo contra o Palmeiras, passou por um exame de imagem ontem e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento do joelho, né? Infelizmente, o jogador não vai ser necessário cirurgia, mas vai ficar de fora de 3 a 4 semanas, ou seja, mais ou menos um mês. O Dudu vai estar desfalcando a equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro e provavelmente também na Copa do Brasil. Sobre o Patrick Calmon, eu já adiantei, o jogador está evoluindo muito bem, tem a probabilidade sim de jogar o clássico aí contra a equipe do Bahia. Se não der para ele, permanece o jogador Lucas Esteves. Por que eu disse no mínimo 2 desfalques? Porque pode ter o PK e já tem certo o Dudu. E por que no mínimo? Porque alguns jogadores saíram se queixando de dores no jogo passado, que foi o Wagner Leonardo e o Camutanga. Então vamos aguardar também aí o desenrolar da semana. Acredito que não seja nada grave, mas claro, não sou médico, né? Vamos ter que aguardar a reapresentação, saber de fato se algum jogador será poupado de alguma atividade esta semana, visando o clássico aí do domingo. Então vamos aguardar, ver o que é que pensa e ver o que o departamento médico vai falar sobre esses jogadores. Sobre o substituto do Dudu, o Vitória tem 2, né? Que é o Luan Santos e o Leonaldi. Tem também o Caio Vinícius. E estava conversando hoje pela manhã com alguns amigos, em um grupo aqui de bate-papo, e falávamos sobre o Jean Mota, porque o Jean Mota ele também tem essa característica de jogar como segundo homem de meio campo, que chegue bem à frente, chute bem de fora da área, tem uma boa força de marcação,
porém não entrou bem no jogo passado. Mostrou que entrou totalmente fora de sintonia, errou muitos passes, não ajudou na marcação diversas oportunidades. Então vamos aguardar, vamos esperar o treinamento. Mas de fato, Luan Santos e Leonaldi são as opções para substituir o volante Dudu, que está com uma lesão no ligamento do joelho. E podemos ter mudanças também no ataque, já que o Alejandro não vem correspondendo, perdeu um gol ali incrível, onde ele tentou dominar, ali era para chegar batendo, tentou dominar, a bola escapou e ficou fácil para o goleiro do Palmeiras. Então o Alejandro pode sair do time para a entrada do jogador Luiz Adriano. No mais, se não tiver problema, o Vitória será praticamente o mesmo que jogou diante do Palmeiras, com apenas essas mudanças que eu pontuei. Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e o PK. Arrisco dizer que o PK vai para esse jogo. O William Oliveira, Rodrigo Andrade e também aposto no Luan Santos, jogador de mais força, jogador que chega bem à frente, tem um bom chute. Então arrisco no Luan Santos saindo na frente em relação ao Leonaldi e o próprio Jean Mota e Mateuzinho. Oswaldo e Luiz Adriano, esse aí pode ser o Vitória que pega a equipe do Bahia. Sobre contratações, Rocha, o Vitória que quer um lateral direito, tentou o Rainer, chegou a fazer uma proposta até vantajosa, porém o jogador acabou ficando no Santos, que exerceu a opção de compra, tentou o Maguinho de novo, né? O Vitória já tinha tentado o Maguinho na época do Goiás, não deu certo, tentou o Maguinho agora, que está no Atlético Goianiense, o presidente já disse que não vai liberar o jogador, e a bola da vez é o William Lepo, jogador de 27 anos, surgiu na base do Americano do Rio de Janeiro, passou pelo Cabofriense 2015, 2016 a 2018, jogou no Macaé, lá do Rio de Janeiro, de 2018 a 2020, esteve aqui, ó, no time do Bahia, jogando no Sub-23, jogou também no time principal do esquadrão, depois Novo Horizontino, onde se encontra até hoje, ou seja, de 2020 até hoje, 4 temporadas jogando pelo Novo Horizontino. O jogador, para quem não sabe, ele foi o segundo melhor lateral direito do Campeonato Paulista. O primeiro foi o Rainer, que o Vitória até tentou e não deu certo. O segundo foi ele, o William Lepo, 12 jogos e 3 assistências para gol. Como é que está se dando a negociação? Vitória está acertando a compra, 3 anos de contrato, 2,5 milhões. Está tentando, né? Está finalizando ali nas tratativas finais. Inclusive eu já ouvi muita gente dizer que o jogador é aguardado ainda hoje. Não sabemos ainda dessa informação, mas de fato está bem adiantado a negociação. Vitória e o jogador William Lepo. Sobre o David, viu, Rocha? O David de 28 anos, falávamos aqui, né? O Vitória fez proposta. Acredito ser muito longe dos 19 milhões que foi divulgado. Então, realmente, foi muito longe disso. A proposta chegou lá no Internacional de Porto Alegre, né? O jogador está jogando no Vasco, mas é do Internacional. 8 milhões de reais. Porém, o Vasco já disse, não vai liberar. E aí existe, no meio do contrato Inter e Vasco, uma taxa de vitrine. Ou seja, o clube libera o jogador mediante ao pagamento dessa taxa de vitrine, o que é normal em qualquer contrato de empréstimo. E o Vitória está estudando essa possibilidade de pagar essa taxa de vitrine para poder liberar o jogador. Pagando a taxa, acertando com o Vitória, o jogador, o empresário e tudo mais, o David desembarca aqui na Toca do Leão. Vitória sondou o colombiano Alfredo Morelos, jogador de 27 anos, que está no Santos, desde o ano passado. Esse ano foram 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, atacante de beirada, porém o negócio tá difícil de acontecer porque o Santos não quer liberar o atacante que jogou todos os jogos do Campeonato Paulista. Sobre saída, pode ter sim. O Mirassol demonstrou interesse no Luan. Luan de 31 anos, que chegou aí com aquela pompa de que vai se recuperar, não se recuperou, hoje é a 4ª opção do Condé e até o momento continua lá treinando, não foi nem relacionado para o jogo contra o Palmeiras. No mais, é esperar para ver nomes que podem pintar no Vitória até o final desta semana, que é quando fecha a janela de transferências.